Alô você! Sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yamar. Pessoal, você está acompanhando aqui a aula de número 7, referente à playlist de máquinas elétricas. Espero que você esteja gostando. Hoje vamos trabalhar com motores de corrente contínua, tá? Essa é a segunda parte. Foi dividido bem, espero que você esteja gostando. Então, essa aula deve ter mais ou menos 50 minutos, por aí. Até o final, que você vai curtir bastante, vai aprender muito, tá? Conto com a sua presença. Então, bora para lá. Mas não esquece, hein? Se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, dá um like aí, ajuda o professor, beleza? Então vamos lá, bora para a aula! Bora para a aula! Máquinas elétricas, motor de corrente contínua, segunda parte, hein? Lembre-se, sou o professor Yamar. Beleza, pessoal? Vamos lá. Seguinte, ó. O conteúdo da aula de hoje é o seguinte. Vamos trabalhar com motor CC, trabalhando com torque desenvolvido, força contra a eletromotriz, circuito equivalente, influência da força contra a eletromotriz na corrente de armadura, velocidade do motor com função da força contra a eletromotriz e do fluxo, relação entre potência e torque, ou torque-potência, e reação da armadura. Então vamos lá. Primeira coisa, meu povo, a gente tem que observar. Eu quero que você observe aqui esse gráfico e a gente tentar fazer uma revisão do que foi feito na aula de número 6. Observe, ó. Esses pontos 0, 1, 2, está representado nesse gráfico lá de cá, ó. Observe que esse 0 aqui, peraí, vou pegar a canetinha. Esse ponto 0 aqui está representado aqui, ó. Certo? E, consequentemente, observe que o ponto 4, ele também está nesta posição aqui. Estão comigo? Show de bola! E, por último, eu quero que você observe o seguinte. O ponto 2 está aqui em cima e o ponto 6 está aqui. Ou seja, o ponto 2 e 6 é o que eu tenho a máxima tensão induzida, pois o movimento vai ser o quê? Perpendicular às linhas de campo. Assim como 0 e 4 tem a tensão mínima possível. Por quê? Porque está paralela à linha de campo. Show de bola. Porque a linha de campo sempre sai do quê? Do norte para o sul. E eu sei que é dessa situação em virtude da regra da mão direita. Isso aí você não pode esquecer nunca. Ó. Indicador. Não. Letra B. Dedo médio. Força. E o dedão vai ser a velocidade. Então, eu sempre gosto de falar com os alunos, ó. Faça bom vestibular. Faça bom vestibular. Beleza? Pegaram aí? Show de bola. Então, vamos lá só. Campo. Vamos lá, fazer exatamente igual, ó. Campo. E esse cara tá para fora da sua tela aí, ó. É a força. Enquanto que a velocidade está subindo. Por isso que está rotacionando no sentido... É fácil ver que ele está no sentido horário. Quando você vai lá para o ponto 7, observe que a velocidade ela vai ser isso aqui, ó, porque a força está entrando agora. Né? Se está entrando, significa que é para baixo. Tudo bem? E aí eu vou ter maior tensão induzida nos pontos 2 e 6 e a menor tensão induzida nos pontos 0 e 4. Onde nós também, na aula passada, nós colocamos o seguinte, que aqui eu tinha a linha neutra, é uma linha imaginária, a linha neutra. Só que eu teria ainda uma corrente alternada, porque ele está alternando as polaridades. Para que fique nesta maneira aqui, ó, tá de baixo, nesta maneira, que é uma tensão contínua, apesar de ter oscilações ainda considerada contínua, porque não tem mudança na sua polaridade, ou seja, na parte negativa. O que eu teria que fazer? Eu teria que colocar esse camarada de cobre aqui, esse comutator, com espaçamento entre eles, as escovas, para que eu tivesse, quando essa escova B1 ter o contato com esse comutator, eu não tenho, a escova B1 não vai ter contato com este, e aí eles nunca terão contato ao mesmo tempo. Assim, eu faço com que essa tensão
alternada, observe que ele está alternando pelas polaridades, ele não vai acontecer isso em virtude desta situação. Tudo bem? Beleza. Vamos para outro ponto. Ó. A criação de fluxo magnético em ímãs permanentes ou através de uma corrente de excitação. Isso é verdade. A criação do fluxo magnético depende do quê? De ímãs permanentes, que são esses caras aqui, ó, ímãs permanentes, certo? Ou através de uma corrente de excitação. Corrente, ele está, observe que está entrando aqui e saindo aqui por essa espira. A aplicação de corrente contínua nos terminais de um motor, fonte externa de energia elétrica, e desenvolvimento de uma força, regra da mão direita é FPI, né? Força, campo, corrente, FBI. Beleza? Devido à ação do computador. Então, olha só. Nessa figura, é fácil observar que a corrente ela está entrando aqui, consequentemente o campo vem nesta direção, que é o paralelo saindo do norte, né? E aí eu vou ter para cima a força e aqui para baixo a força. Regrinha da mão direita. Para ficar mais fácil de observar, você veja esta figura aqui. E esta figura é o corte dessa, como se estivesse cortando aqui no meio. Tudo bem, meu povo? Veja bem, ó. Se aqui eu tenho a corrente que está entrando e o campo magnético indo para cá, corrente, campo, o que eu vou ter aqui? Ó? Corrente, campo, eu vou ter uma força, um torque, né? Para cá, uma força para cá, outra força para cá, certo? Observe que ocorre essa situação. E esta linha neutra me diz o seguinte: quando está nesse ponto, a corrente ela entra. Quando chega mais ou menos nessa posição, ela sai. O mesmo ocorre aqui, ó. Aqui ela está saindo e aqui ela está entrando, certo? E aí eu consigo fazer a análise do torque. Porque para existir torque, é necessário ter o quê? Ter uma distância. Que o torque ele está diretamente proporcional ao seno do ângulo. Então veja bem, se meu torque é relacionado a seno de zero é zero. Então, se eu faço uma força paralela, eu não vou ter torque. Portanto, nesses pontos aqui, o meu torque é praticamente, ou melhor dizendo, é zero. Lembre-se disso, que a gente vai fazer agora uma análise do torque. E o torque é definido como uma tendência de uma força e sua distância radial, ou seja, quando eu penso em seno zero, eu não tenho distância radial. Portanto, eu não consigo ter uma rotação. Se eu não tenho rotação, eu não tenho o torque. E em movimento linear, eu tenho que utilizar aquela segunda lei de Newton. Faça mais amor, lembra? Show de bola. Se eu estou pensando em movimento rotacional, eu tenho que pensar isso aqui, que o torque ele tem o valor da aceleração angular e esse J aqui, ó, referente ao que eu tenho numa distância relacionada. Portanto, a velocidade do eixo constante vai ter o quê? Um torque desenvolvido ou um torque em uma carga. Para ter essa força, tem que pensar de forma linear esta equação. De forma rotacional, só vai existir torque se eu tiver uma, como ele disse aqui, uma distância radial. Eu consigo ver por essa letra J. Tudo bem, meu povo? Para ficar mais bem entendido, vamos lá para outra figurinha. Eu trago essa figurinha para você o seguinte, ó. Veja bem. Continuo tendo o campo aqui saindo do norte, certo? Aqui eu vou ter uma força, vou ter uma força. E aqui a corrente está entrando, 4, ou melhor dizendo, na sua tela. Aqui ela está saindo, aqui ela vai estar também saindo. Então, pela regra da mão direita, minha velocidade vai tangenciar isso aqui, eu vou ter uma velocidade para cá, né, por conta dessa situação. Tendo essa situação aqui de ele estar rotacionando para cá, né, pessoal?
Fácil ver. Vou colocar um W aqui para a gente entender que está rotacionando. Nessa situação, o que eu vou ter? Essa força, ela vai ser praticamente o quê? Nula em virtude de quê? Do seno do ângulo. Ou seja, para ter um torque desenvolvido, eu vou ter a força resultante, que vai ser essa força, vezes aqui o raio, né? O raio. Só que eu tenho que multiplicar pelo seno. Se esse meu seno aqui é 0 grau, significa o quê? Que meu torque é nulo. Quando eu tenho 0 grau, o torque é nulo. Beleza? E aí eu vou ter maior torque aonde? Quando tem 90 graus. Que é justamente esses pontos que a gente falou anteriormente, onde tem maior tensão induzida. E aí eu lembro da aula passada que nós brincamos com isso aqui. Falamos que isso aqui é uma constante K. Ou pode ser utilizada a constante C se a gente pensa no número, né? Naquela questão da velocidade, né? Referente à velocidade. Mas o que eu quero que você entenda aqui? Que esse P, esse N e esse π é da máquina. Então, se a máquina está pronta, isso vai ser constante, independente do fluxo que eu utilizo e da corrente que eu vou utilizar. Esse só modifica, esse K só vai ser modificado se houver mudanças direto na máquina. Coisa que a gente não vai pensar nesse momento. Bom, feita essa situação, eu posso ver que uma força contra-motriz, ação geradora, existe da seguinte maneira. Quando a força é desenvolvida no condutor, produz seu movimento. Quando existe uma variação do fluxo em volta deste condutor. E quando a indução de tensão, regra do FBI, força, corrente, e o sentido oposto ao da tensão da corrente, que cria um movimento. Então, veja bem. Com essa figura aqui, você vai verificar o seguinte. Corrente aqui, ó, tá entrando aqui, consequentemente o campo vem para cá e eu vou ter uma força, tá aqui, ó, no desenho certinho aqui para nós, pela regra dessa mão direita. Ok, só que a força contra a eletromotriz, ela vai estar aplicada ao contrário. Por que ao contrário? Porque a força contra a eletromotriz eu vou ter que fazer o sentido contrário da corrente. Mas olha só que interessante. Tanto a força eletromotriz quanto a força contra a eletromotriz, ela tem relação com a mesma equação. Observe aqui a equação. É a mesma equação. É a mesma máquina. Sendo a mesma máquina, sendo a mesma equação, vou trabalhar da mesma forma. Certo? Trabalhando da mesma forma, o que me interessa é, se eu trabalho com a letra K, eu vejo a velocidade angular. Se trabalho com a letra C, eu posso trabalhar com a letra N. E você vai lembrar da aula número 6, com essa situação de K e N, eu consigo verificar a diferença em relação a RPM e em relação a radianas por segundo. Ou seja, quando você está trabalhando com a letra K, vou botar minha canetinha. Quando você está trabalhando com a letra K, que me aparece velocidade angular. Então, o que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar, nesse caso, com radianos por segundo. Quando eu utilizo a letra C, o N me aparece. E o N é a velocidade do rotor. Então, eu vou trabalhar com RPM, rotações por minuto. Certo? Só para ficar claro e não ter problema, esse N ele é calculado com a velocidade angular multiplicado por 60 dividido por 2π. Beleza? Aí eu consigo fazer essa associação aí. Bom, o que eu quero fazer agora? Eu quero tentar verificar isso por meio de alguns elementos, circuitos de eletrônica. Resistores, indutores, capacitores. Então, vamos tentar fazer um circuito equivalente aqui para o nosso motor. Observe aqui, ó, eu continuo tendo nesta figurinha, eu continuo tendo um campo magnético saindo do norte para o sul. Tem um sentido de uma corrente
corrente está aqui. Tem o movimento no sentido de rotação. Esse aqui é a simbolização do meu motor. Mas eu ainda vou ter essa mudança aqui referente à tensão na direção da força induzida. Diferente do que ocorre no sentido do movimento do motor. Beleza. Eu vou fazer uma analogia com relação a esse resistor para poder chegar a esta equação, certo? Onde esse VA vai ser a tensão aplicada ao motor, o EC é a força contra a eletromotriz, o IA é a corrente da armadura e o RA é a resistência da armadura. Então vem comigo aqui, ó. Vamos lá para botar essa folha em branco aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. O que eu tenho? Você vai ter um circuito onde eu vou ter uma bobina alimentada por uma tensão. Essa tensão nós vamos chamar de VF. Portanto, esta bobina eu vou chamar de LF. É isso que nós temos no circuito de campo. Só que eu vou fazer uma analogia escrevendo assim. Eu continuarei tendo a tensão VF, onde aqui é positivo, aqui é negativo. Só que agora eu vou colocar uma resistência, que eu vou chamar resistência do circuito de campo, onde eu vou ter uma corrente que vem dessa fonte. Aqui eu vou colocar um outro resistor, só que vai ser um resistor ajustável. Beleza? Para finalizar aqui. Vamos lá. O que eu posso resolver com esse circuito equivalente? Eu posso verificar que essa corrente, utilizando a famosa lei de Ohm, que a corrente, né, tem que ser U dividido por R. Onde quem é meu R aqui? É esses dois resistores aqui em série. E aí eu vou ter que a tensão dessa fonte será dividido pelo resistor da fonte mais esse resistor ajustável. Pronto. Com isso, eu consigo fazer um circuito equivalente referente ao eletroímã. Ok? Agora vamos voltar aqui, vamos retornar. Nós temos esta equação, onde, além do circuito de campo, eu tenho que ter o circuito da armadura. Então, para o circuito de armadura, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vem para cá, circuito da armadura. Vamos pegar esse camarada aqui, ó, onde eu tinha essa bobina, e eu vou ter que colocar um motor. Aqui eu vou ter a corrente, a tensão da armadura, positivo, negativo. A bobina da armadura, finalmente esse camarada vai ter uma velocidade angular. Simplificando isso para colocar um circuito equivalente, seria o quê? Seria você colocar uma resistência, que é a resistência da armadura, com, no final dela aqui, ó, no final dela, eu vou colocar uma tensão. Só que eu vou inverter os polos dessa tensão, falando disso aqui, sendo a minha força contra a eletromotriz. Beleza. Se ela está invertida, eu posso ver que a corrente que está aqui, né? Corrente da armadura. Essa corrente da armadura vai ser a tensão da armadura menos a força contra a eletromotriz, a tensão contra a eletromotriz, tudo isso dividido pela resistência da armadura. Ou seja, eu posso simplificar que essa tensão da armadura vai ser a corrente da armadura, resistência da armadura, menos a força contra a eletromotriz. Ou seja, observe essa equação aqui que eu acabei de escrever e veja
se ela não é exatamente o que está escrito aqui. Perfeito, né, pessoal? Muito bom. E aí eu consigo aqui calcular esse circuito de uma maneira bem simples, sem ter problema nenhum. Ok? Vamos para frente. Então, para ficar bem entendido, vamos observar esse pequeno circuito aqui, ó, que a gente já fez essa equação, já mostrei essa equação. Então, o que ela me diz aqui? Que a força contra a eletromotriz, assim como a resistência da armadura, é um fator limitante. À circulação de corrente do IA. E aí eu tenho a seguinte conclusão, que pequenas variações na força contra a eletromotriz produz uma grande variação de corrente na armadura, pois a resistência da armadura é usualmente pequena. Se ela é pequena, eu vou ter uma grande variação na corrente da armadura. Então, vou ter uma grande variação aqui, ó. Grande variação aqui por conta desse cara ser pequeno. Vamos lá para o exercício? Vamos lá. O que diz nesse exercício aqui? O motor shunt, possuindo uma resistência de armadura de 0,25 ohm e uma queda de tensão nas escovas de 3 volts, recebe uma tensão aplicada de 120 volts através dos terminais da armadura. Calcule então a corrente da armadura quando, letra A, a velocidade produz uma força contra a eletromotriz de 110 volts. Beleza. Letra B, a queda de velocidade devida à aplicação adicional da carga e a força contra a eletromotriz tem o valor de 105 volts. E, finalmente, calcula a variação percentual na força contra a eletromotriz da corrente de armadura. Olha que simples, meu povo. Vou deixar um espaço aqui em branco para a gente fazer isso aqui. Você vai ter o seguinte. Primeira coisa que nós temos aqui, ó, nós tínhamos que a resistência da armadura é igual a 0,25 ohms. Temos também que a tensão da escova é igual a 3 volts. Temos também que a tensão da armadura era igual a 120 volts. Todos esses dados foram dados. E eu tenho um circuito equivalente sendo isso aqui, onde eu vou ter a resistência da armadura, a tensão das escovas e a força contra a eletromotriz. Tudo aqui ligado ao ar. Então eu posso dizer que a corrente IA está vindo aqui, ó, será tensão da escova, da armadura, menos a força contra a eletromotriz, menos a tensão da escova, tudo isso dividido por RA. Então o que ele pediu na letra A? Vamos retornar? Letra A velocidade produz uma força contra a eletromotriz de 110 volts para uma dada carga. Olha só. Então, eu tenho que minha força contra a eletromotriz vai ser igual a 110 volts. Aplicando essa mesma equação que você acabou de montar junto comigo, vai ficar 120 menos 110 menos 3 volts, tudo isso dividido por 0,25, que vai equivaler a 28 amperes. Fazendo essa continha bem simples, você vai achar isso aí. Bora lá para a letra B? Letra B. A queda de velocidade devido à aplicação adicional de carga e a força contra a eletromotriz tem o valor de 105 volts. Vamos lá. 105 volts. O que eu vou fazer? Letra B. Letra B, a força contra a eletromotriz agora são 105 volts. Qual vai ser a corrente? A corrente vai ser
125, tensão da armadura, menos 105, menos o 3 da escova, tudo isso dividido por 0,25. Você vai encontrar um resultado de 48 amperes. Espera aí, meu povo, 48 amperes? Sim, professor. Aumentou? Aumentou. Então, o que eu tiro de conclusão? Você diminuiu a força contra a eletromotriz e, consequentemente, o que aconteceu com a corrente? Ela aumentou. Letra C. O que ele pede na letra C? Letra C, ele pede calcule a variação percentual da força contra a eletromotriz e na corrente da armadura. Então, vamos lá. Mesma situação. Letra C. Vamos pegar aqui, ó, o percentual da força contra a eletromotriz vai ser igual a 110 menos 105, tudo isso dividido por 0,25. O que eu botei aqui? 0,25 não. 0,25 é a tensão da armadura. Eu tenho que pegar, na verdade, esse 110 aqui, né? Perdão. Vamos consertar? Vou pegar a borrachinha aqui. Beleza? Com essa borrachinha, vamos lá. Aqui é 110, né, meu povo? Bom, já fiz essas contas aqui. Isso vai me dar um total de 4,5. É claro que eu tenho que colocar a porcentagem, tenho que multiplicar por 100% aqui. Ok? 4,5%. Enquanto que a porcentagem referente à corrente vai ser 28 menos 48 dividido por 28. E aí eu vou ter que multiplicar. Eu não fiz isso aqui no de cima, mas é a mesma coisa, né, meu povo? E dá 71%. Ou seja, a conclusão que a gente tem que analisar aqui: você diminuiu a força contra a eletromotriz e teve uma diferença de 4,5%. Agora, você diminuiu um pouco em relação, mas a corrente teve um aumento de 71%. Ou seja, diminuindo pouco a tensão contra a eletromotriz, eu vou ter um aumento significativo e alto da corrente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, pessoal, fizemos o nosso primeiro exercício. Agora a gente vai falar sobre a influência referente da força contra a eletromotriz à corrente de armadura. Veja bem, se o motor está desligado, significa que ele está parado. Se ele está parado, eu tenho que considerar que a força contra a eletromotriz ela está parada. Se a força contra a eletromotriz está parada, significa o quê? Significa que ela é zero. Se ela é zero, significa que minha corrente aqui, ó, IA, vai ser somente o valor de VA, esse valor aqui, VA, dividido pela resistência A. Tudo bem? Agora, observe o detalhe. Quando você ligar, o que acontece? Eu tenho que ter esse pequeno sistema aqui. Eu vou aumentar a imagem para você ter um aprendizado mais significativo. Vem comigo, ó. Tá aqui. Bom, ficou bem maior. Então vamos analisar aqui. Se eu tenho esta situação, tenta acompanhar o mouse aqui. Observe que eu tenho aqui um rheostato, onde neste rheostato eu tenho várias posições para cada uma das resistências. Ou seja, no início, quando vai ligar, a minha resistência tem que ser alta. Resistência alta. E à medida que esse motor vai girando, ganhando velocidade, ele vai chegar a um ponto em que essa resistência de partida vai ser zero. Então, tendo essa situação de resistência zero, eu vou ter um movimento maior. Beleza, deixa eu retornar aqui com a caneta. Dessa situação, então, eu vou ter que, quanto maior a força contra a eletromotriz, menor será essa corrente IA. Tendo essa corrente menor, e detalhe, esse circuito aqui, ó, esse rheostato, ele está em paralelo com esse outro circuito, né? É fácil ver.
Desta maneira, eu vou ter uma corrente baixa quando esse cara tiver uma força contratomotriz alta. Para evitar, então, eu tenho que utilizar este reostato aqui, referente ao ajuste. Esse RA é o da armadura e esse camarada aqui é o do shunt. Tudo bem? Esse do ajuste, né? Esse ajuste de velocidade e esse aqui referente a essa variável. Bom, com isso eu consigo resolver bastante coisa, inclusive esse nosso próximo exercício. Vamos a ele, ó. Um motor shunt CC de 120 volts possui uma resistência de armadura de 0,2 ohms e uma queda no contato das escovas de 2 volts. A corrente nominal da armadura plena de carga 75 amperes. Calcule a corrente no instante da partida, ou seja, no tempo igual a zero, né? E seu percentual em relação à situação nominal. Então vamos resolver isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Minha tensão... Deixa eu pegar a canetinha aqui. Minha tensão de armadura é igual a 120 volts. A resistência da armadura é de 0,2 ohms. Tem também que a tensão das escovas é igual a 2 volts. E por último, a corrente nominal, né? 75 amperes. Então vamos lá. F. Corrente armadura 75 amperes. Pronto. Meu circuito equivalente seria isso aqui, ó. Pronto. Onde eu tenho aqui a corrente IA, tenho a resistência da armadura, tenho também a tensão das escovas e, finalmente, eu tenho a força contra-eletromotriz. Que nesse caso, meu povo, ela vai ser quanto? Zero, porque de início ficamos acordados que seria zero. E aqui eu tenho VA, positivo e negativo. Então, para responder a letra a corrente de partida vai ser o valor do VA menos a tensão das escovas, tudo isso dividido pela resistência da armadura, onde a tensão de corrente de partida, vai ser 120 menos 2, tudo isso dividido por 0,2. Feita essa conta, nós vamos ter que a corrente de partida é de 590 amperes. Bem alta, né? Então, qual vai ser essa porcentagem da corrente? Como é que eu vou achar isso? Pego 590 e divido pelo valor de 75, que é essa corrente aqui, ó, e multiplico por 100%. Essa porcentagem, então, será de 790%. Gigantesca, né, a corrente de partida? Gigantesca. Ok, vamos voltar aqui. Bom, então, percentual de relação é essa aqui. Calcule o valor da resistência de partida para limitar a corrente na armadura em 150% do valor nominal. 150% do valor nominal. Vamos lá. Dá para utilizar novamente esta figura, só que agora eu vou ter que pegar a borrachinha aqui, para apagar essa parte cá. Por quê? Porque eu tenho que colocar agora uma outra resistência que ela vai ser regulável, que é o RS, ok? Então, o que eu tenho na letra B? Na letra B, a corrente A vai ser o valor de VA menos a tensão das escovas
dividido pelo valor do RA menos o RS. Contudo, o que eu quero descobrir é a resistência. Então, esse RS ficará o valor de VA menos o valor das escovas, né? Tensão das escovas. Tudo isso dividido por IA e, finalmente, subtraído por RA. Beleza? Onde o IA é igual a quanto? 150%, ou seja, 1,5 vezes 75, que eu vou ter um total de 112,5 amperes. Tendo essa corrente, eu posso reutilizar esta equação aqui, substituindo cada valor, que no caso aqui é 120, as escovas é o valor de 2, eu tenho que dividir por 112,5, só que eu tenho que subtrair tudo, né, pessoal? Por 0,2, que veio de onde? Veio da armadura. Beleza? E aí essa conta vai dar um total de 0,85 ohms. Muito bom, né? Ó, calcule o valor da resistência de partida, que é o RS, para limitar a corrente de armadura em 150%. 0,85 ohms. Simples, né? Agora vamos ver o seguinte. Velocidade do motor como função de força contra a eletromotriz e do fluxo. Observe. A gente já sabe que a força contra a eletromotriz, a máquina, o fluxo e a velocidade tem essa relação. Então, veja bem, se eu sei que força contra a eletromotriz é a máquina, o valor da máquina, que é a constante da máquina, vezes o fluxo, vezes a velocidade, eu posso retornar aqui alguns slides atrás, exatamente este, e eu consigo observar esta equação. Ou melhor ainda, essa equação aqui. Né? Com esta equação e aquela outra, retornando aqui ó, ao nosso... Pronto. Eu tenho com essa equação e esta equação, eu posso descobrir este N, onde N vai ser o VA menos IA, RA mais V brush, dividido pela máquina e o fluxo. Essa equação fundamental da velocidade. Equação fundamental da velocidade, que vai ser importantíssimo agora. Sabe por quê? Que uma vez que o torque é definido pela função torque, lembra aqui, ó, torque, máquina, fluxo, corrente. Você consegue ver que se você aumentar a corrente, você aumenta o torque. Ó, uma vez que o torque é definido pela força tendendo a produzir rotação, com a redução do fluxo, nós vamos reduzir o fluxo aqui também. Se você reduzir o fluxo, o que acontece com o torque? Ele diminui. Haverá uma redução do torque e, portanto, velocidade angular. Faz sentido? Sim, faz sentido. Mas olha só. Por outro lado, se você aumenta o fluxo, você vai implicar um aumento da velocidade. Existe aí uma contradição, né? O que você acha? Existe ou não existe? Comenta aí. Tô ficando maluco? Tô não. Não existe contradição nenhuma. Sabe por quê? Vem comigo que você vai entender. Ó. Eu vou manter as equações aqui no quadro. Tá aqui as equações. Então vamos analisar 8 etapas. Primeira etapa. O fluxo polar é reduzido pelo acréscimo da corrente de campo. Então vamos lá. O fluxo polar é reduzido pelo acréscimo de corrente de campo. De fato, se você aumenta a corrente, o fluxo polar, que é dos polos, ele vai acabar reduzindo. No entanto, a força contra a eletromotriz cai
instantaneamente se a velocidade permanecer constante como resultado da inércia da armadura. Velocidade constante significa que eu vou ter uma força contra a eletromotriz praticamente igual a zero. O decréscimo da força contra a eletromotriz provoca o quê? Um aumento significativo de corrente. Então, se eu diminuo a força contra a eletromotriz, se você diminui a força contra a eletromotriz, você vai conseguir um aumento da corrente. Se a força contra a eletromotriz cai instantaneamente, a velocidade permanece constante. Inércia. O fluxo polar é reduzido com o acréscimo da corrente de campo. Com essas três informações e essa última aqui, a quarta, tem mais 8 aqui, mas essa aqui vai me matar de pau. Esse aumento da corrente provoca um aumento de torque. Aumento da corrente, aumento do torque. Uma vez que a variação da corrente é mais significativa do que a mudança de fluxo. De fato, se você aumenta a corrente, você aumenta o torque. Entretanto, o torque do motor torna-se maior do que o torque da carga. Logo, a velocidade do rotor vai o quê? Vai aumentar. Então, com o aumento se eu mexer no fluxo aqui, diminuir esse fluxo, teria que diminuir o torque, só que ele é menor do que em relação à corrente. A corrente ela tem maior influência no torque do que o próprio fluxo. Diferente desse fluxo aqui, que tem relação direta com a velocidade de quem? Velocidade do motor, do torque do motor. Próximo item. Aumentando a velocidade, você aumenta a força contra a eletromotriz. Sim, aumentando a velocidade, aumenta a força contra a eletromotriz, e com o aumento da força contra a eletromotriz, vai provocar uma diminuição da corrente da armadura. E, por fim, haverá um decréscimo da corrente da armadura, diminuindo o torque produzido até atingir um ponto de equilíbrio, ou seja, o torque do motor igual ao torque da carga, com velocidade maior que a inicial. Por isso que não existe contradição entre essas duas formas. É complicado, não é simples, mas você tem que entender a diferença dessas duas situações. Ou seja, esta corrente tem uma influência maior do que o fluxo polar. Então essa relação entre torque e potência, a gente pode analisar a seguinte. Primeiro eu quero que você entenda a potência mecânica. Ou seja, potência mecânica é energia multiplicado, é igual ao torque multiplicado pela distância angular. Distância angular. Então, se eu sei que potência é energia sobre o tempo, e energia é o torque e a distância angular, eu posso dizer que distância angular dividido pelo tempo é o mesmo que dizer velocidade angular. Se é a velocidade angular, então eu tenho que a potência mecânica é o torque multiplicado pela velocidade angular. Quanto maior a velocidade angular, maior a potência. Quanto maior o torque, maior a potência. Fato. Enquanto que potência elétrica, calculada pela multiplicação da tensão pela corrente. Né? Lembra aquela equação? Pronto, essa é. Então veja bem, qual é a relação que eu tenho entre entrada e saída? Porque aqui a gente está falando de um motor. Motor entra energia elétrica, sai potência mecânica. Entra potência elétrica, sai potência mecânica. É claro que a potência mecânica ela vai ser, em relação à potência elétrica e mecânica, nós temos isso, que a potência mecânica é o produto da potência elétrica vezes o seu rendimento. Então, veja bem, na questão do rendimento, se eu tenho um rendimento de 25% elétrico, significa que a potência mecânica vai ser bem menor que a potência elétrica. Isso aí, qualquer motor, é fácil ver. E aí, só por título de curiosidade, eu deixei aqui para vocês o seguinte, que muitos livros veem essa potência mecânica em HP, horsepower, ou CV, né? Que é cavalo de potência. E aí, alguns livros dizem que é 139, 138.
141. Cara, arredonda para isso, ó. Pronto. Utiliza isso aqui. Não tem erro, tá bom? É um número bem redondinho, bem fácil de entender. Agora a gente vai analisar o seguinte. A reação da armadura. Então veja bem. Os condutores da armadura produzem um fluxo magnético em proporção à quantidade de corrente que carregam. Esse fluxo é chamado fluxo de armadura. Ou seja, eu vou ter dois fluxos nesse caso. Um fluxo que é chamado de principal e outro secundário, onde o principal é produzido pelo circuito de campo e o secundário é produzido pelo circuito da armadura. Então eu vou ter dois fluxos. Então o que vai acontecer? Esse fluxo, que é chamado de reação da armadura, é o fenômeno da interação entre o fluxo polar, que é o principal, e o fluxo da armadura, que é o secundário, produzindo uma distribuição do fluxo diferente na condição a vazio. Então, se eu estou a vazio, eu vou ter problemas. E essa interação entre fluxo principal, ou seja, o circuito do campo ou polar, e o fluxo secundário, a interação entre esses dois caras, muda a distribuição do fluxo dentro da máquina. Já já eu te mostro a figura para você entender. E quanto maior a corrente da armadura, maior será a variação do fluxo de dentro da máquina. Portanto, maior a reação dentro da armadura. Olha que interessante. Quanto maior a corrente da armadura, maior a variação dentro da máquina. Portanto, maior a reação dentro da armadura. Porque a armadura está dentro da máquina. E aí, observe esse detalhe aqui. Ó. Olha essa figurinha aqui. Quero que você analise essa figura aqui. Eu vou até aumentar. Vem comigo. Você se lembra que eu tenho aqui dois polos? Ó. Um polo aqui em cima, um polo aqui embaixo, esse pretinho. Vou passar até o mouse aqui em cima. Vou até colocar o mouse para você poder enxergar melhor. Olha só. Com o mouse aqui dá para enxergar melhor. Esse é um polo, esse é o outro. O que nós tínhamos aqui anteriormente? Essa linha neutra. Ficava paralela a esse fluxo. Ok, mas lembra aqui o seguinte, ó. O que eu acabei de dizer para você? Que existe uma interação entre o fluxo principal, que é o de campo, e o fluxo secundário, que é o da armadura. Onde ele vai ter uma distribuição dentro da máquina. Então, se vai ter uma distribuição dentro da máquina, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Ou seja, eu vou ter tanto o fluxo, esse aqui é o fluxo da armadura, onde, aqui pela regra da mão direita, eu vejo que esse fluxo está girando desta maneira, desse lado de cá, e desta maneira, sentido anti-horário, do seu lado direito, e sentido, anti-horário do lado direito, e horário... Oh, rapaz, eu estou confundindo aqui as telas. Vamos lá de novo. Horário do lado direito, e anti-horário do lado esquerdo. Desta forma, o que nós vamos ter aqui? Fluxo da armadura e fluxo do polar. O que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Nós vamos ter uma mudança do deslocamento, ou seja, quando eu tinha essa linha azul, que era a linha referente da linha imaginária, ela vai ter esse pequeno deslocamento em virtude do fluxo da armadura e do fluxo polar. Eu vou ter essas curvas. Então, esse seria o ponto para colocar e evitar aquele faiscamento entre os polos. Beleza. E agora, professor? Como resolver isso aí? Vamos lá. O que a gente vai ter aqui? Então, com essa ideia aí das linhas de campo, que são essas aqui, que modificou em virtude do fluxo, tanto polar quanto da armadura, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. E nessa figura já dá pra gente matar bem a figura. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o motor, ele vai ter esta angulação aqui,
correta da linha neutra, onde eu posso verificar de acordo com esse gráfico aqui do fluxo da armadura, fluxo do campo e um fluxo resultante. Isso para situação de motor. Agora, olha que interessante quando a gente tem gerador. Olha lá, meu povo. Gerador, você tem uma modificação dessas correntes aqui, da rotação continua a mesma, só que agora a linha neutra ela é esta. É essa que é a linha neutra, porque modificou essas partes aqui referente às correntes, que aqui está saindo. Aqui, ó, deixa eu escrever aqui para vocês. Aqui. Observe que aqui a corrente está saindo, aqui ela está entrando, aqui ela está saindo e aqui está entrando. Então aqui sai, ao contrário, né? Desculpa. Aqui entra, aqui sai e aqui entra. Ou seja, nessa situação eu vou ter um sentido diferente. Consequentemente, o sentido oposto de rotação, mesmo sentido de rotação, é a diferença para um gerador e um motor CC. Vai ter um problema sério aqui chamado problema de comutação. Como vamos resolver esse problema de comutação? Essa é a pergunta. Como resolver esse problema de comutação? Por quê? Com essa situação, eu vou gerar um outro problema, não do problema de comutação, que é o problema do enfraquecimento do fluxo principal. Então, com acréscimo sobre medida de polo, decréscimo do fluxo sobre a outra metade do polo, como a máquina opera nas proximidades do polo de saturação magnética, o efeito resultante é a redução do fluxo principal. A gente reduz o fluxo principal. É fácil ver por esta equação, né? E por esse gráfico, que existe uma variação desse fluxo e uma redução. Como consertar isso? Aí a gente vem para cá. Vamos lá. Primeiro, eu posso fazer pelo menos um deslocamento das escovas. Isso vai evitar o quê? Um problema na computação. Sim, só que ao mesmo tempo, a posição da linha neutra se modifica de acordo com a carga. Logo, a posição das escovas também deveria ser modificada de acordo com a carga do eixo. Poxa, eu resolvi o problema. Ficaria ainda com aqueles faiscamentos? Sem dúvida. Tem uma forma mais simples de tentar resolver isso aí? Tem uma forma simples, que ainda vamos ter algumas distorções. E uma terceira situação, que é a mais cara, que o único problema dela é ser cara, mas ela resolve todos os problemas. Vamos lá. Segunda situação. Segundo, que é o intermediário, uma solução intermediária, seria o quê? O interpolos de polo de comutação, ou seja, pequenos polos posicionados entre os polos principais. Ou seja, eu vou ter esses dentes aqui, tá? E eu vou ter isso aqui, que é um enrolamento interpolo. Observe que esse estator está com separadinho aqui, está separado aqui, ó, cada um para não ter a comunicação conjunta das duas escovas. Vou ter esses camaradas aqui que estão já com essas setinhas que vão ser posicionados entre eles. O enrolamento do interpolo estão em série com a armadura para que a escova fique sobre a linha neutra, e de fato está sobre a linha neutra. Só que ele não vai evitar o que? A distorção sobre os polos principais. Quem é o polo principal? É esse, que vai do norte para o sul. Não vou evitar isso aqui, então eu tenho esse ponto negativo. A solução mais cara e mais correta, só que é cara, é fazer o enrolamento de compensação. O que seria enrolamento de compensação? Um grupo de espiras situados na face
das peças polares. Olha aqui, meu povo. Olha aqui, ó. Eu tenho esses pequenos dentes aqui, onde eu vou ter um grupo de espiras situada na face das peças polares. Máquina, é necessário ter uma máquina de grande potência. Por quê? Porque tem um custo elevado, conectado em série com a armadura, gerando o quê? Um fluxo magnético para anular completamente o efeito do fluxo de armadura. Por quê? E com essa situação, eu ainda vou continuar tendo um fluxo do norte, aliás, do norte está do lado de cá, norte para o sul, e vou ter uma rotação e todos esses polos aqui vão estar contrários. E vou continuar com a minha linha neutra, sem problema, e organizar todo o processo. É isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. E se preparem, tá? Na aula de número 8, já vou trazer um spoiler aqui, que a gente vai trabalhar esses assuntos aqui, ó. Tipo de motor ICC, excitação independente, excitação shunt, excitação em série e excitação composta. Beleza? Espero de coração que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida aí. Eu tenho certeza que a gente vai aprender bastante, tá? Grande abraço, sucesso, Deus abençoe vocês. Tchau!